Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Nós já estamos no 10º encontro dos nossos 17 encontros que teremos para estudar todo o livro de João. Esse evangelho é muito rico no seu conteúdo. E hoje já estamos no encontro 10/17. Se você perdeu algum encontro anterior, no nosso canal mesmo você vai encontrá-los. Assista, de forma que você tenha uma visão completa do Evangelho de João. Hoje nós estamos no capítulo 10, então o tema do nosso encontro de hoje é o bom pastor. O versículo que vai dar a base, vai ser a chave do nosso estudo, é o versículo 11, que assim diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis nos ensinar, o que ele quis afirmar. E vamos aprender o que esse capítulo todo está nos transmitindo de conhecimento e informação. O alvo dessa nossa lição é que ao estudá-la, você vai descobrir quão maravilhoso é fazer parte do aprisco do Supremo Pastor, em razão de todo o amor e cuidado que ele dispensa às suas ovelhas. E aqueles nossos 3 objetivos de todo encontro, né? Nós vamos ver aqui quais são os objetivos de hoje. Conhecer os significados presentes na parábola do bom pastor. Refletir sobre todo o cuidado de Jesus Cristo como pastor da nossa vida. E por fim, retribuir os cuidados de Jesus Cristo com atos de obediência à Escritura. No capítulo 10 de João, nós vamos estudar 3 pontos essenciais: as ações que evidenciam as verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor. Nós vamos ver isso entre os versos 1 e 6. Outro ponto importante é que nós vamos ver os benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas. Isso nós vamos ver entre os versos 7 e 18 do capítulo 10 do Evangelho de João. E por fim, no terceiro ponto, nós vamos ver o desprezo natural daqueles que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Isso vai estar numa grande sessão entre os versos 19 e 41 do Evangelho de João. E neste capítulo do Evangelho também, nós vamos observar algumas características atribuídas a Jesus. Então vamos lá. Primeiro ponto, as ações que evidenciam as verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor, que nós vamos ver entre os versos 1 e 6 do capítulo 10 do Evangelho de João. Nestes versículos, vemos que Jesus apresentou um cenário e personagens figurativos. O cenário foi de um aprisco. Os personagens foram um ladrão e um salteador, um porteiro, um pastor de ovelhas e as ovelhas do pastor. Claramente Jesus usou como referência o pastoreio das ovelhas no contexto oriental. Nos currais antigos, cercados de pedras em formato quadrado, só havia uma única porta, que era vigiada por uma espécie de pastor auxiliar. Somente os pastores podiam entrar por aquela porta. Os ladrões buscavam entradas alternativas para alcançar as ovelhas. E no verso 1 deste capítulo 10, remete aos falsos pastores, ilustrados pelo ladrão e salteador. Aqueles que apresentavam ensinos religiosos alternativos e contrários à palavra de Deus, às Escrituras, à Bíblia. Em contrapartida, no verso 2, Jesus falou do verdadeiro pastor, certamente falando de si. E nós vamos ver isso mais explícitos nos versos 11 e 14 desse mesmo capítulo 10. Observe a narrativa. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor e têm disposição para segui-lo.
Você pode conferir isso nos versos 3 e 4. Note a ordem dos fatos. Ao contrário de como se cuida de bois, por exemplo, o pastor vai à frente e não atrás, tocando o rebanho. Ou a boiada, né? A boiada a gente vê que os boiadeiros tocam elas vindo atrás e mandando ela seguir em frente. Já no pastoreio, o pastor ele vai à frente das ovelhas e as ovelhas o seguem. As ovelhas seguem por quê? O pastor? Porque confiam nele, reconhecem a voz do pastor e não vão atrás dele por medo. As ovelhas não seguem um estranho, pois não reconhece a voz dele, do estranho. Nós vamos ver isso no verso 5. Ainda dentro desse ponto de benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas, nós vamos ver os benefícios provindos do Supremo Pastor para as suas ovelhas. Primeiro, ele é uma porta de acesso à vida. O Supremo Pastor, neste contexto, ele é a porta de acesso à vida. E você confere isso entre os versos 7 e 10 do capítulo 10. A primeira observação é o contraste entre a atuação dos falsos pastores e a atuação do Supremo Pastor. Os falsos pastores você confere nos versos 8 e 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. E a atuação do Supremo Pastor nós vamos ver nos versos 7 e de 9 a 10. 7, 9 e 10. Jesus usa duas figuras para falar a respeito de si mesmo: pastor e porta. Nos versos 2, 11 e 14, ele refere-se a si mesmo como um pastor. E nos versos 7 e 9, refere-se a si como sendo uma porta. Num sentido pleno, ele é o guia e a própria porta da salvação. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 9. Todo o necessário para a vida está suprido. Tenham vida e a tenham em abundância. Verso 10. Então nós vemos aí que Jesus ele é a porta de acesso à vida. Como sendo um bom pastor, ele é essa porta também de acesso à vida eterna. Nós vamos ver também que o Supremo Pastor ele é o substituto na condenação. Nós vemos isso nos versos 11 a 13 e no verso 15 do capítulo 10. O grande amor com que Jesus amou suas ovelhas o levou à morte na cruz. Esse benefício ecoa ao longo dos séculos, abençoando cada ovelha de Cristo em todas as épocas da história humana. Veja isso nos versos 11 e 15. Jesus, também como Supremo Pastor, ele é um mestre por excelência. Nós vamos ver isso nos versos 14 e 15 do capítulo 10. A declaração revela que somos totalmente conhecidos por Deus e que o próprio Deus se revela a nós para nós o conhecermos. Enquanto estava na terra, Jesus ensinou a respeito de si mesmo. Após a sua morte, ele se faz conhecido por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. E a quarta característica desse Supremo Pastor, Jesus Cristo, é que ele é o resgatador das ovelhas. E nós vemos isso nos versos 16 e 17. Esse é mais um dos benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas. Ele é o resgatador delas. O verso 16 trata da amplitude do aprisco do Supremo Pastor. O verso 17 demonstra a razão pela qual o pai ama o filho. Sua doação em favor das ovelhas é uma prova disso. Esse verso sugere uma pergunta: o pai não ama o filho por outras razões? Resposta para essa pergunta: o ensino aqui é que o pai ama o filho
com um amor de deleite ou de prazer, é um amor prazeroso. Por quê? Porque o filho obedece às suas orientações. Um filho que desobedece também é amado por seus pais, porém não há prazer nessa relação. Mas o filho que obedece provoca alegria no pai que o ama. O quinto benefício, característica, né, que demonstra o amor do Supremo Pastor para com as suas ovelhas, é que ele é uma segurança diligente. Nós vamos ver isso no verso 18 do capítulo 10. Ninguém tem poder ou autoridade para tirar ou devolver a vida de Cristo, mas o próprio Cristo a deu e a retomou, morreu e ressuscitou, glórias a Deus, de forma voluntária. Jesus, ele nos transmite essa segurança. Esta sessão, né, dos versos 7 a 18 que nós estamos, ela encerra com os versos 19 a 21, em que vemos ficar clara a divisão por causa do ensino de Jesus. Enquanto uns blasfemavam contra ele, contra Cristo, outros se predispunham a estudar e saber ainda mais a respeito dele. E aí nós vamos prosseguindo agora para mais um ponto em que nós vamos ver o desprezo natural daqueles que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Estamos entre os versos 22 e 24. Outra vez, João estrutura seu escrito a partir da orientação de uma festa judaica. Desta vez é a festa da dedicação, verso 22. Neste momento, o drama teve início. Veja o verso 23. Jesus estava no pórtico de Salomão, uma parte do templo que oferecia certo conforto em meio ao inverno descrito no verso anterior. Observe que no verso 24, João retrata que os judeus rodearam Jesus com o objetivo de colocá-lo à prova e prendê-lo. Porém, dessa vez, eles foram direto ao ponto central da acusação. Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente para nós. Até aquele momento, Jesus só tinha dito abertamente ser o Messias para a mulher samaritana, que está lá no capítulo 4, versículo 26 desse mesmo evangelho de João que nós já estudamos. Mas tinha dado inúmeras indicações e informações sobre quem ele de fato era. Aí nós vamos ver agora Jesus como o protetor de suas ovelhas. Nesse aspecto, nós vamos ver o que as ovelhas recebem dele. E nós vamos ver que Jesus protege suas ovelhas. Entre os versos 25 e 30 do Evangelho, do capítulo 10 do Evangelho de João. Ouvem e seguem a voz de Cristo. As ovelhas de Jesus ouvem e seguem a sua voz. Isso nós vamos ver entre os versos 25 a 27. As obras de Cristo indicavam sua messianidade. Verso 25. Os questionamentos dos religiosos levaram Jesus novamente a apresentar o contraste entre os que creem em seu nome e os incrédulos. Versos 26 e 27. Os que não são de Cristo são incapazes de ouvi-lo, mas os que são de Cristo não só ouvem, como também o seguem. As ovelhas do bom pastor, do Supremo Pastor, não somente ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz, mas o segue. Jesus também oferece às suas ovelhas que, ao receberem a vida eterna e jamais morrerem, perecerem, as ovelhas do bom pastor recebem a vida eterna e jamais perecem. Nós vamos ver isso no verso 28 do capítulo 10.
A segurança da salvação é apontada por João de forma ordenada. Cristo dá a vida. E ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Cristo impossibilita a morte espiritual das suas ovelhas. Jamais perecerão. Isso está no verso 28. Estas ovelhas estão seguras na mão de Cristo. Jesus Cristo como seu protetor, as ovelhas sentem-se como se estivessem seguras nas mãos do próprio Cristo. Você vê isso entre os versos 28 e 30. Jesus assegura a nossa salvação. Ele diz: ninguém as arrebatará da minha mão, fazendo na autoridade do Pai. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. Então a garantia está no próprio Jesus Cristo, como no seu Pai, o nosso Pai Celeste. Versos 29 e 30. Ele também é o Messias prometido para as ovelhas. Jesus Cristo, o bom pastor, o supremo pastor, ele é o Messias prometido para as suas ovelhas. Nós vamos ver isso entre os versos 31 e 42 do capítulo 10. Os religiosos tentaram apedrejar Cristo mais uma vez. Nós vemos isso no versículo 31. Isso já tinha acontecido em outra passagem que nós já estudamos no capítulo 8, versos 58 e 59. Então, Jesus perguntou por qual das suas boas ações que ele tinha realizado, o Senhor Jesus, que ele seria então apedrejado. Veja isso no verso 32. Tudo o que ele fez foi por ordem do Pai. E eram obras boas. Porém, para os religiosos, o motivo do apedrejamento era o fato de Jesus se apresentar como Deus, o que de fato era verdade. Mas diante do cenário, Jesus não viu alternativa senão apontar provas de sua messianidade. E aí Jesus recorre à palavra, às Escrituras. A Bíblia confirma que Jesus é Messias, é o Messias. Nós vamos ver isso entre os versos 34 e 36, Jesus argumentando. Jesus então lançou mão do Salmo 82, que trata a respeito do julgamento divino sobre os homens que se fazem deuses, e rebateu as acusações daqueles religiosos. Veja isso no verso 34. Neste sentido, o argumento de Cristo é: se até aqueles que se julgam deuses e não foram reconhecidos pelo Pai como filhos, o que dizer daquele que é o próprio Deus e que se apresenta como o Filho de Deus? Em linhas simples, Jesus está dizendo: vocês usam um peso, mas com duas medidas. Vamos ver isso nos versos 35 e 36. Jesus, como o Messias prometido para as suas ovelhas, também ele argumenta e apresenta, que os milagres que ele realizou confirmam que ele é o Messias. Versos 37 a 39. Então Jesus apelou às evidências das suas ações, assim como se vê também no capítulo 14, versos 10 a 14 do Evangelho de João. Mas o capítulo 14 nós vamos estudar mais à frente. Mas leia o que está lá, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. Naquele momento, os sinais faziam parte do propósito de Deus para comprovar o Messias. Versos 37 e 38. Não teve jeito. Lançaram-se contra Jesus, mas não o prenderam, porque ainda não era a hora. Você vê isso no verso 39. Também, ainda, como o Messias prometido para as ovelhas, nós vemos que a mensagem de João Batista confirma que Jesus é o Messias. Versos 40 a 42. 40 a 42. O que João Batista disse a respeito de Cristo foi comprovado durante o ministério de Jesus. Bom,
Diante de todas essas exposições, nós podemos aqui ver um apanhado do capítulo 10, Jesus se apresentando como o bom pastor, o verdadeiro pastor, e expôs que havia falsos pastores, ou, nesse caso, se referindo a esses falsos pastores com seus ensinos errados, equivocados, como ladrões, que tentam chegar até as ovelhas de Jesus por outros meios, não pela porta, porque Jesus disse que a porta era ele, tinham que passar por ele. E esses ladrões, eles vão saltar os muros, vão procurar uma entrada alternativa para ensinar. E aí nós vamos ver que esses ensinos alternativos, este pastoreio falso, pode levar as ovelhas a um caminho errado. E Jesus está alertando que ele é a porta que dá acesso ao aprisco, ele é o bom pastor, que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, e que ele, por conta disso, protege e traz toda um suporte, uma garantia de que essas ovelhas terão também a vida eterna, assim como ele foi aquele que ressuscitou para ser o primeiro dentre os mortos, que voltou à vida para ser a primícia dos que dormem, e assim nós, que um dia partiremos dessa vida pela morte, nós temos a certeza de que vamos ser ressuscitados no dia da sua volta. Ou se estivermos vivos nesse momento, seremos elevados aos céus com ele. Então Jesus traz toda essa segurança para as suas ovelhas. Então hoje nós descobrimos que por meio da Escritura é possível evidenciar aqueles que são ovelhas do Supremo Pastor. Assim como também aprendemos que o Supremo Pastor dispensa uma série de benefícios e privilégios às suas ovelhas. Entretanto, também foi revelado que existe um desprezo a Jesus e aos seus ensinos por aqueles que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Fica aqui o convite a você para fazer parte deste rebanho, deste aprisco, recebendo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu espero que esse estudo tenha te edificado e que você tenha sido abençoado. Eu te desejo uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, o encontro 11/17 no próximo domingo. Fique na paz!